dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Sexta-feira, glória a Deus, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ouvir o que Deus tem para nós? Vamos ver a mensagem que Deus vai nos dar hoje? Então vamos ver em 2 Reis 20. Vamos ler? 2 Reis 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Glória a Deus. Para nós hoje basta essa palavra. Ordena a tua casa, porque morrerás, não viverás. Irmãos, o profeta Isaías foi dar recado ao rei Ezequias. Deus nos dá recado, Deus nos exorta, Deus fala conosco. Deus fala conosco através da palavra, da sua palavra. Deus fala conosco através de sonhos. Deus fala conosco através dos seus profetas. Às vezes Deus usa irmãos para falar conosco. Claro que toda profecia tem que ser julgada com a palavra. Deus fala conosco de várias formas. Deus fala conosco audivelmente dentro do nosso coração, no nosso espírito, mas a gente ouve a voz do Senhor. Deus tem várias formas de falar conosco. Agora, irmãos, Deus sempre fala conosco para o nosso proveito. Deus não nos envergonha. Deus fala conosco para nos exortar, para nos ajudar. E aqui Deus mandou o profeta dele falar com o rei Ezequias: põe ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás. Muitas vezes Deus fala conosco e nós não queremos ouvir. Muitas vezes Deus fala conosco e nós não aceitamos. Algumas pessoas até se revoltam com o mensageiro da notícia de Deus. Ah, essa pregação, não gostei, foi horrível, essa mensagem, não é para mim. Deus mandou você falar? Não aceito, foi você que veio falar. Então, muitas vezes nós olhamos o mensageiro, julgamos o mensageiro e não aceitamos a mensagem de Deus, não aceitamos a palavra de Deus. Se o rei Ezequias tivesse julgado ao mensageiro, no caso Isaías, ele teria tudo para aceitar, porque era um profeta, era um homem de Deus. Mas ele poderia não aceitar. Se o rei Ezequias não tivesse aceitado essa mensagem de Deus e o mandou colocar a casa em ordem porque ele morreria, o rei Ezequias certamente teria morrido. Mas o rei Ezequias deu ouvido à palavra de Deus, acreditou no que aquele profeta lhe estava falando e se colocou diante de Deus. Virou o rosto para a parede, chorou e falou com Deus. E ao falar com Deus, Deus ouviu, Deus sempre nos ouve. Mas, irmãos, hoje eu quero trazer essa situação para nós, para mim e para você. Se Deus falasse conosco hoje: acerta a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque hoje morrerás e não viverás. Qual seria o primeiro pensamento que viria à nossa mente? E como nós procederíamos diante dessa palavra? Nós aceitaríamos? Nós julgaríamos o profeta, o mensageiro? Ou se Deus falasse diretamente conosco, nós aceitaríamos? Se fosse um sonho, a gente ia dizer: não é verdade, não foi Deus. Um sonho que nos desse aquela certeza que é Deus mostrando alguma coisa. Primeira coisa que nós temos que fazer quando Deus manda uma mensagem para nós: ver se realmente é de Deus. Se certificar se está de acordo com a palavra de Deus. Assim que devemos julgar as profecias. E depois decidir se vamos aceitar ou não. Quando decidimos aceitar, nós estamos nos colocando na vontade de Deus. Nós estamos dando o primeiro passo para nos colocar na vontade de Deus. Porque quando a gente aceita que a gente tem um problema, quando a gente aceita que a gente tem uma doença, é aí que a gente começa a pensar em mudanças, é aí que a gente começa a pensar em buscar a cura, em buscar ajuda. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a exortação do Senhor, a mensagem que Deus nos dá, é aí que nós paramos para refletir. Então a primeira coisa é decidir: eu vou aceitar a mensagem que Deus me mandou? Sim, vamos aceitar.
Então, qual é a primeira coisa que virá em nossas mentes? Hoje Deus nos chama para uma reflexão. Qual seria a primeira coisa que viria às nossas mentes se o Senhor nos mandasse essa mensagem? Sônia, você, acerte a tua casa, porque hoje morrerás, ou porque morrerás e certamente não viverás. Qual seria a primeira coisa que viria à nossa mente? Depois de aceitar essa mensagem como sendo realmente mensagem de Deus, não julgando o mensageiro, mas tendo certeza, convicção que realmente é a palavra de Deus. E às vezes, pela situação que nós estamos vivendo, quando vem uma mensagem de Deus, nós temos a testificação de que realmente é de Deus, porque nós sabemos o que estamos vivendo, nós sabemos o que estamos passando, o que estamos fazendo. Então, aceitamos. Qual seria a primeira coisa? A primeira coisa seria: onde minha casa não está em ordem? Onde minha vida não está em ordem? Meus lábios são impuros. Tenho pecado muito através dos meus lábios. Tenho julgado muito, falado muito mal das pessoas. Então eu preciso consertar isso. Tenho praticado o adultério, a prostituição, a luxúria. Então eu preciso consertar isso. Tenho praticado a avareza. Então eu preciso consertar isso. Tenho sido um instrumento de separação entre casais. Sou solteira, estou na igreja, estou no trabalho. Tenho sido um instrumento de separação entre os casais. Então eu tenho que consertar isso. Tenho usado drogas. Tenho sido dependente químico, então eu preciso consertar isso. Primeira coisa, irmãos, ao aceitarmos a mensagem de Deus, o que nós teríamos que consertar se nós estivéssemos no lugar do rei Ezequias? Se Deus nos dissesse isso, conserta a tua casa, nós aceitaríamos? E se aceitássemos, o que nós teríamos que consertar? Eu não sei o que você teria que consertar. Você não sabe o que eu teria que consertar, mas Deus sabe o que eu tenho que consertar e o que você tem que consertar. Deus sabe onde a nossa casa precisa ser limpa, onde a nossa casa precisa ser colocada em ordem, onde a nossa vida precisa ser mudada. E quando Deus diz, conserta a tua casa, coloca em ordem a tua casa, Deus está dizendo, é você que tem que fazer. Não adianta falar, não, Senhor, mas a intenção do meu coração é consertar. Deus está falando, conserta. Ezequias podia virar para Deus e dizer, Senhor, a intenção do meu coração é consertar. Não. Quando Deus fala para você, para mim, quando Deus fala para nós, conserta a tua casa, Ele está dizendo, são vocês que devem fazer. Porque eu já dei toda a condição a vocês. Tem a minha palavra escrita, eu não sou Deus de confusão, eu sou Deus de paz. Eu tenho deixado toda a regra na minha palavra. Eu entreguei a vocês o meu Santo Espírito que habita em vocês. Vocês precisam consertar a sua casa. Vocês precisam fazer. Ah, Deus conhece todas as coisas. Sim, eu conheço todas as coisas. Mas hoje eu os estou advertindo para consertar a casa de vocês, colocar em ordem a casa de vocês. Vocês devem fazer. Não sou eu, diria Deus. Deus mandou Ezequias ordenar a casa dele. Nós temos que ordenar a nossa casa, irmãos. Mas aí podemos dizer, não, mas está tudo tranquilo, Deus não falou comigo, Deus falou com o rei Ezequias. Irmãos, Deus tem falado conosco através da palavra dele. Deus tem falado conosco desde o dia que nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Deus tem falado conosco até através dessa pandemia. Eu particularmente creio que foi um tempo que Deus nos separou das coisas do mundo para que nós venhamos refletir e nos achegarmos mais às coisas de Deus, nos achegarmos mais a Deus e tomarmos uma atitude, refletirmos, irmãos, como estava a nossa vida até a pandemia será de um jeito. Depois da pandemia, ela tem que ser
totalmente diferente, porque essa pandemia nos deu um meio, nos deu um tempo para nos afastarmos das coisas do mundo e nos aproximarmos das coisas de Deus, para nos aproximarmos do Senhor Deus. Então Deus está falando comigo, Deus está falando com você, porque Ele nos deu um tempo para nos achegarmos a Ele. Ele nos deu um tempo para refletirmos, Ele nos afastou daquilo que nós fazíamos. E muitas vezes errado, mas fazíamos. Virou um hábito, virou uma rotina, era satisfatório, era prazeroso. Mas nós tivemos que ficar esse tempo, pelo menos eu creio que sim. Quem não ficou, vai se arrepender mais tarde. Mas nós tivemos que ficar um tempo afastado das coisas do mundo, nós tivemos que ficar um tempo afastado do mundo, para nos achegarmos mais a Deus, para estarmos na vontade de Deus, para pararmos e refletirmos. É Deus nos dizendo, coloque a sua casa em ordem, porque o meu filho está às portas. Jesus está voltando. E Deus é tão misericordioso, irmãos. Deus é tão misericordioso que Ele nos deu esse tempo. Esse tempo para fecharmos, nos fecharmos em nós mesmos, nos unirmos a Ele, refletirmos sobre a Sua palavra, sobre a Sua vontade e nos consertarmos, colocar a nossa casa em ordem. E aqueles que se foram nessa pandemia, nem eles podem dizer, eu não tive tempo para colocar a casa em ordem. Sim, tiveram, irmãos. Porque até chegar o dia da partida, eles também foram parados para refletir, para meditar. E louvado seja o Senhor que nos parou para refletir, para meditar, para colocarmos a nossa casa em ordem. Porque quando Jesus voltar, nós estaremos prontos para subir com Ele. Glória a Deus. Irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele não desiste de nós. Deus é tão misericordioso que Ele nos dá chance, dia após dia. Deus está tratando conosco, Deus está cuidando de nós. E não podemos dizer, não, Deus mandou o profeta Isaías para falar com Ezequias, Deus não falou comigo, Deus falou com você, Deus falou comigo, Deus está falando conosco através dessa pandemia. Deus está falando conosco, irmãos, Deus está nos exortando. Como vai ser a sua vida depois da pandemia? Vai voltar aos mesmos prazeres? Vai voltar à dependência química? Vai voltar a prostituição, a luxúria? Você que está dentro da igreja, é solteira, vai continuar sendo instrumento para a separação de casais? Vai continuar machucando outros? Você, eu, nós somos solteiras. Como nós vamos nos posicionar? Vamos ser instrumento de separação? Vamos ser instrumentos de dores? Vamos dar lugar ao nosso prazer, não importando quem está do lado, se é um homem ou uma mulher casada ou solteira? Vamos usar e abusar da bebida, das drogas, porque nos dá prazer? Vamos continuar sendo avarentos? E se Jesus voltar hoje? E se acabar a pandemia hoje, e no dia seguinte eu estiver fazendo aquilo que eu sei que tem que mudar? Se eu não colocar minha casa em ordem, Jesus voltar, aí eu vou dizer, Deus não falou comigo? Irmãos, essa mensagem de hoje, muitos vão repudiar, muitos não vão gostar, muitos vão achar que eu estou falando para ele e para ela, não estou falando para ninguém. É algo que Deus colocou no meu coração, é algo que eu orei e pedi para Deus, Senhor, que eu abra a boca e não fale que venha da minha mente nem do meu coração, mas que Teu Espírito Santo fale comigo e através de mim. Porque eu também estou numa igreja, eu também estou no trabalho, eu também estou no mundo. Eu também sigo a Jesus Cristo. Eu também sou solteira. O que eu estou fazendo da minha vida? Como está a minha casa? Eu posso apresentar todos os cômodos da minha casa a Jesus Cristo? Porque Ele pode entrar e encontrar a paz, encontrar o amor. Ele pode reinar continuar reinando na minha vida, porque Ele encontra a limpeza, a santidade, a paz. Ele pode continuar entrando na minha casa?
Não sei, irmãos, cada um de nós temos que responder, não é nenhuma crítica, é uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É como eu disse, muitas vezes Deus vai usar um profeta para mandar, um mensageiro para mandar a mensagem dele, e muitos não vão aceitar. Muitos ouvirão, poucos aceitarão. Mas louvado seja o Senhor, que Ele é misericordioso. Deus te chama hoje, chama a mim, dizendo, coloca ordem na tua casa, porque meu filho está voltando. E Deus não nos faz passar vergonha, não nos envergonha, não nos escandaliza. Então Deus não vai dizer aqui, Sônia, para de fazer isso aqui no canal, em público. Não. Quando eu ouvir essa mensagem, quando você ouvir essa mensagem, Deus vai testificar com você, Deus vai testificar comigo no nosso espírito. Coloca a casa em ordem. Quando Deus falou para o rei Ezequias, coloca a casa em ordem que você virá hoje, Deus falou, acerta para você subir para junto de mim. Acerta a casa. Eu preciso de você dentro da minha vontade. Eu preciso que você se liberte do que você tem que se libertar. Porque você não pode vir aqui com um jugo, você não pode vir aqui com amarras. Você tem que estar livre para subir. Se você estiver preso às coisas do mundo, não tem como você subir. Coloca grilhões nas suas mãos, nos seus pés e tenta subir. Não sobe. Tem o peso que te puxa para baixo. Tem o peso que me puxa para baixo. Então, o que Deus está dizendo? Se liberta dessas amarras. Eu já dei o Espírito Santo, eu já dei a minha palavra, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu já dei todas as condições de você se libertar dessas amarras. Você precisa estar livre para subir comigo. Não pode ter nenhum peso te amarrando, te segurando, não deixando você subir. Você precisa estar livre. Coloque em ordem a sua casa. É para você, é para mim. Estejam livres para realmente poder subir. Não estejam amarrados a pesos do mundo que te façam ficar presos e não poderem subir. Qual é o peso que você está carregando? Qual é o grilhão que tem te amarrado neste mundo, te impedindo que seja livre para poder subir? Tem que ser livre, tem que estar leve. Qual é? É você que tem que responder, sou eu que tenho que responder? Hoje Deus nos chama para uma reflexão. É você que tem que decidir. Isso nós, principalmente nós que nos chamamos de crentes, porque cremos em Jesus Cristo e realmente somos crentes, independente de religião. Nós que realmente entregamos a vida para Jesus Cristo, o aceitamos como Salvador. Essa palavra é muito mais para nós. Às vezes estamos dentro da igreja, estamos fora da vontade de Deus e colocando outras pessoas fora da vontade de Deus. Às vezes, em vez de estarmos em casa orando, estamos no bar, bebendo. Às vezes somos dependentes das drogas, as drogas nos amarram, as drogas nos prendem. Às vezes o nosso coração está no dinheiro e não em Deus. Qual é o grilhão que tem te prendido aqui no mundo? Qual o grilhão que está te impedindo de ser livre? E se Jesus voltar hoje, você não está livre. Ordena a tua casa, ordena a tua vida, dá tempo ainda. Deus está falando conosco, se não fosse pela pandemia, no mínimo, seria por tantas outras mensagens que Deus já nos deu. E essa hoje, irmãos, e essa hoje. Muitos podem sair do canal. Às vezes, quando a gente dá uma mensagem que não agrada, eu vejo as pessoas saindo. Em vez de se inscrever, sai. Mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Irmãos, hoje temos que fazer uma reflexão. Não é Deus que vai colocar a nossa casa em ordem. Ele já nos deu condições. Nós temos que colocar. Ezequias coloca a sua casa em ordem. Sônia coloca a sua casa em ordem. Você coloca a sua casa em ordem. Nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Jesus está à porta. E quando Jesus vier, irmãos, não dará para fazer mais nada. É subir ou não subir. É estar livre para subir, ser atraído pelo Espírito Santo. Ser atraído por Jesus através do Espírito Santo e subir livremente. Ou ter um peso nos segurando, nos amarrando e não nos deixando subir. Coloque em ordem a tua casa. E você que ainda não reconheceu a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador.
Você ainda que não decidiu por seguir a Jesus de todo o coração, deixando as coisas do mundo, vivendo de acordo com a vontade de Deus, e saiba que não vai te fazer falta nada, porque Deus suprirá todas as suas necessidades. Você não será mais dependente, você será liberto, livre, e as coisas que te prendem hoje não poderão mais prender se você realmente quiser. E se você quer, convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Entra no seu quarto hoje e fala: Senhor Jesus, reconheço que o Senhor veio ao mundo, sofreu e morreu na cruz por mim, levou todos os meus pecados, todas as minhas doenças, ao terceiro dia ressuscitou, e antes de assentar-se à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, deixou junto de mim o teu Espírito Santo. Que esse Espírito entre em mim agora, me limpe de dentro para fora, tire de mim tudo que não vem de ti, faça de mim um novo homem, uma nova mulher, faça de mim uma nova criatura. Perdoe os meus pecados, Senhor, porque eu me arrependo de todos eles. Perdoa todas as vezes que eu entristeci o teu Santo Espírito. Escreve meu nome no livro da vida. Faça de mim um grande e poderoso instrumento nas tuas mãos. Porque eu aceito e reconheço somente ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, firme meus passos no teu caminho, para que jamais eu me afaste de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você fazendo essa oração, você está se entregando totalmente a Jesus. O Espírito Santo vai habitar em você. E é o Espírito Santo que vai te limpar de dentro para fora. Deus te dará condições de tomar as decisões certas. Deus não vai te obrigar a nada, não vai me obrigar a nada. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E é por Ele ter dado o livre-arbítrio que Ele fala para Ezequias: coloca a tua casa em ordem. Porque se Deus não nos tivesse dado o livre-arbítrio, Ele não diria para nós: coloca a casa em ordem. Ele vinha e colocaria. Mas nós temos que querer, nós temos que decidir. E você que entregar a vida para Jesus hoje, você tem que querer realmente seguir a Jesus de todo o coração, ler a palavra de Deus, orar. Orar é falar com Deus, rasgar o coração, falar com Deus o que você sente, colocar diante de Deus os seus problemas, suas dificuldades, pedir perdão, pedir ajuda e tomar a decisão de mudar de caminho. Deixar de frequentar os ambientes que você sabe que não agrada a Deus, que Jesus não iria. Começar a frequentar os ambientes que você sabe que Jesus iria, que Jesus está lá com você. Se Jesus não entra, você não deve entrar. Se Jesus não faz, você não deve fazer. Nós não devemos. Se a gente sabe que vai machucar alguém, não devemos fazer. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Principalmente as pessoas solteiras dentro da igreja, que muitas vezes inconscientemente estão machucando outros. Também as pessoas casadas, que muitas vezes irresponsavelmente estão machucando o mais próximo talvez da vida deles, a esposa, o marido. Também as pessoas que estão presas às drogas, que estão vituperando, estragando, deteriorando o templo de Deus, que é o nosso corpo, que é o seu corpo, que é a si mesmo. As pessoas dependentes de droga se estragam a obra-prima de Deus que elas são. As pessoas apegadas ao dinheiro, à avareza, elas se tornam totalmente dependentes do dinheiro. Esquece que tem um Deus Todo-Poderoso. E ao ser totalmente dependente do dinheiro, sendo avarentas, elas acabam também entristecendo ao seu próximo, deixando de ajudar pessoas que Deus coloca ao seu lado para ajudar. Irmãos, entrega a vida para Jesus, faz essa oração, e sirva a Ele de todo o coração. E nós que já entregamos, vamos ser instrumento de Deus onde quer que estejamos, para que vidas sejam salvas, vidas sejam libertas, vidas sejam curadas, casamentos sejam abençoados. Nós podemos, irmãos. Lembra que o presidente dos Estados Unidos dizia: we can, nós podemos. Basta que realmente queiramos de todo o coração, porque o Senhor já colocou o Espírito Santo habitando em nós. Os que ainda não têm o Espírito Santo, entregando a vida para Jesus, seguindo todo o coração, terá o Espírito Santo. Terá essa força que vem de dentro para fora. Que não venhamos precisar estar numa cama de hospital para deixar de praticar o que desagrada a Deus. Não venhamos precisar estar numa cama do hospital para deixar de machucar os nossos próximos e a nós mesmos. Que não venhamos precisar estar numa cama do hospital para que nossa casa fique em ordem.
Vamos colocar a nossa casa em ordem e vamos viver o melhor de Deus. Vamos deixar todo esse peso que nos puxa para o mundo, nos aprisiona e não nos deixa ser livre. E vamos ser livres para quando Jesus voltar, nós subirmos e deixarmos o nosso legado aqui na terra. Sônia, você, eu, nós, põe a sua casa em ordem, porque Jesus vai voltar. Maranata, Cristo vem, e voltará como ladrão da noite, um dia que você, um dia que eu, um dia que nós não sabemos, e quem estiver livre, sem nenhum grilhão, sem nenhuma amarra com esse mundo, poderá subir. Essa é a mensagem que Deus tem para você e para mim hoje. Ezequias, coloca a sua casa em ordem. Você tem que colocar a sua casa em ordem. Eu tenho que colocar minha casa em ordem. Não importa o que fizemos, importa o que vamos fazer, porque ainda há tempo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos perdão. Senhor, porque até aqui talvez tenhamos sido, Senhor, pessoas que não nos preocupamos em colocar nossa vida em ordem. Talvez tenhamos sido pessoas que entristeceu muito o Teu Santo Espírito com nossos atos, com as nossas práticas, às vezes até dentro da igreja, Senhor, no nosso trabalho, na nossa família. Pedimos perdão em nome de Jesus. E Te louvamos por o Senhor falar conosco hoje, Senhor, nos dando mais uma oportunidade para colocarmos em ordem a nossa casa, colocarmos em ordem a nossa vida. Senhor, sabemos que o Senhor nos ajuda, porque o Teu Espírito Santo habita em nós, porque a Tua palavra está aqui, porque a Tua força já está em nós. E o Senhor é conosco. Então, Senhor, da minha parte, eu decido que todas as vezes que o Senhor falar comigo, eu darei ouvido à Tua voz, não importa quem traga a mensagem, desde que venha de Ti, eu aceitarei. Estarei disposta a mudar, a fechar portas que eu sei que têm que ser fechadas na minha vida, a abrir as portas que eu sei que têm que ser abertas, e a estar mais e mais na Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a colocar nossa casa em ordem. Se essa pandemia, Senhor, não seja simplesmente um momento de, quando passar essa pandemia, não seja simplesmente um momento de lembranças. Ah, eu fiquei longe, eu não pude fazer isso, não fazer... Não. Mas que seja, Senhor, um momento onde nós possamos dizer uns aos outros, foi um momento que Deus falou comigo. Foi um momento que eu pude refletir. Foi um momento que eu pude me consertar com Deus. Foi um momento que eu voltei para a vontade de Deus. Foi um momento que eu realmente me converti. E que, a partir de então, eu disse e eu digo, chega. Chega de desordem na minha casa. Chega de desordem na minha vida. Porque a minha vida estará em ordem para receber o Filho do Deus Altíssimo, meu Deus. Ele terá prazer de entrar na minha casa quando Ele vier me buscar, porque eu estarei livre para ir com Ele. Não aceito mais amarras desse mundo sobre minha vida. Em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Em nome de Jesus nós fazemos essa oração, Senhor. Em nome de Jesus, e Te louvamos, porque sabemos que o Senhor ouviu nossas orações e o Senhor vai responder. O Senhor já está respondendo, e Te louvamos por falar conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Espero que você não seja um que vai sair do canal por causa dessa mensagem, mas que você seja um que vai ouvir essa mensagem. E se ainda não teve o comprometimento, uma entrega ao Senhor Jesus, fará essa entrega através daquela oração, irá ler a Bíblia, irá orar, irá buscar a Deus, irá se inscrever nesse canal, irá compartilhar e deixar o like. Deus abençoe a todos. Um fim de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde. Coloca a casa em ordem, porque nós precisamos estar sem amarras, livres, para subirmos juntos com o Senhor Jesus. E aí, quando deixarmos aqui esse mundo, estaremos todos juntos lá, onde não há dor, onde não há ranger de dentes, onde não há pecado, onde não há avareza, onde não há maus tratos, onde há a paz que excede todo entendimento, onde há a presença do Deus Altíssimo, onde louvaremos ao Senhor e nos amaremos realmente, como Deus espera que venhamos nos amar. Deus abençoe a todos.
Um fim de semana abençoadíssimo, abençoadíssimo mesmo. Em nome de Jesus. Se sua casa for colocada em ordem, você vai sentir essa paz que eu falo. Vamos colocar a nossa casa em ordem? Vamos esperar? Quando vem uma visita em nossa casa, a gente arruma, deixa tudo limpinho, porque o visitante vai chegar. É hora da gente arrumar a nossa vida, deixar tudo limpinho, tudo certinho. Porque o visitante vai chegar. O dono de nossas almas vai chegar. Jesus vai voltar. Ele vai vir nos buscar. Ele vai nos levar. Vinde, benditos, meu Pai, possuir por herança o lugar que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus abençoe a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.